Sejam bem-vindos. Quando se fala em mortos, geralmente associa-se ao espiritismo, né? Então, eu achei este slide delicioso, né? Porque nem toda a gente que trabalha com os mortos é espírita, às vezes pode ser um simples cangalheiro. Isto é uma maneira humorística de começarmos um tema que tem a ver com a nossa vida, que é mediunidade, o que é, como a utilizar, ou como, o que fazer e porquê que ela existe e porquê que a temos, não é? Ora, o que é a mediunidade? Isto pode parecer um tema banal, já foi abordado sobre outras óticas, na vertente histórica, ao longo dos tempos. Hoje vamos abordá-la numa ótica diferente, uma ótica mais técnica, mais operacional, passa a expressão, mais de uso pessoal, né? É um tema de tal maneira interessante que uma das mais conceituadas revistas brasileiras, ou conhecidas, pelo menos a Isto É, tem dedicado várias capas e vários artigos de fundo sobre a mediunidade. Allan Kardec criou este termo, mediunidade, que vem de médium, né? Não existia, o termo foi criado, é um neologismo, foi criado em meados do século XIX. E ele criou este termo precisamente para designar aquela pessoa que consegue perceber-se do mundo espiritual, seja da maneira que for. Então, se for um homem, temos o médium. Se for a mulher, temos a médium e não a média. Às vezes há pessoas que dizem o médio, a média. O médio é aquele que joga no meio campo no futebol. A média é só se for uma média aritmética, etc. O termo correto é o médium ou a médium, ok? Que tipos de mediunidade existem? Para quem já conhece a doutrina espírita, já começou a ler, começando pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a Gênese, o Céu e o Inferno e depois o Livro dos Médiuns. Nesse Livro dos Médiuns, nós aí encontramos um tratado científico, experimental, de como utilizar bem a mediunidade. E no Livro dos Médiuns, nós encontramos a mediunidade dividida em duas grandes classes. Uma é a mediunidade de efeitos físicos, que os cientistas chamam os fenómenos psicapa. Ainda há bocado, antes da palestra começar, uma pessoa dizia que lá na casa ou no trabalho, ou numa casa de uma amiga, que os portões que se abriam e fechavam sozinhos. Temos aqui mediunidade de efeitos físicos, alguém que tem este tipo de mediunidade que os espíritos utilizam para provocar o quê? Efeitos físicos, por exemplo, lâmpadas que se acendem sozinhas, lâmpadas que se apagam, televisores que se acendem e que se apagam sozinhos, barulhos que se ouvem que não são de causas naturais, móveis a arrastar em casa, vai-se ver estão no mesmo sítio, copos ou louça a partir em casa, vai-se ver não há nada partido, portas que se abrem sozinhas, coisas que não são nada do outro mundo, são mesmo deste, né? E temos também a mediunidade de efeitos intelectuais, em contraponto com a mediunidade de efeitos físicos. São os dois grandes grupos. Na mediunidade de efeitos intelectuais é aquilo a que os cientistas chamam os fenómenos psi-gama. Portanto, na mediunidade de efeitos físicos, nós, para quem já leu alguma coisa, encontrou um dos maiores médiums do mundo nesta área, que no meados do século XIX, um escocês, o Daniel Douglas Home, ele não era espírita, mas foi investigado nessa área. Ele tinha uma mediunidade muito interessante, ele tinha a capacidade de levitação. Vemos aqui as pessoas atónitas, uma representação desenhada, em que o Daniel Douglas Home ia até ao teto, e mesmo na presença de pessoas que não acreditavam naqueles fenómenos, que eram os chamados na altura os fenómenos da mesa girante e outros,
E as pessoas, mesmo vendo, diziam que aquilo que era uma alucinação coletiva, quer dizer, eles próprios, que estavam a ver que eram céticos, diziam que estavam a ser alucinados, embora não soubessem como. Então, este médium pegava num lápis e ia, e quando chegava lá acima, fazia uma cruz, para provar a todas as pessoas, porque na altura não havia centros espíritas, e todas estas experiências eram feitas em casa das pessoas, em grupos ou em associações, agremiações, etc. E mesmo com a cruz lá marcada em tetos altos, que a pessoa não estava ali, era à vista toda a gente, as pessoas, os céticos diziam assim: ok, a cruz está ali, mas deve haver um truque, porque isto não é possível, mesmo tendo visto, não é? Este médium, Daniel Mdungazome, que vamos encontrar em vários livros, inclusive é neste, um livro espírita, também fazia levitação. Vemo-lo aqui numa situação completamente hirta, deitado, a levitar, e até ao teto descia, entre outro tipo de fenomenologia. Foi muito requisitado pelas cortes, né, dos reis, os príncipes, etc., onde ele fazia demonstrações. E temos os fenómenos que Hernani Guimarães Andrade catalogou de parapirogenia, isto é, a combustão espontânea. Vemos aqui um caso de um colchão que começou a arder de dentro para fora, só ardeu daquele bocado. Tivemos muitos casos em Portugal e ainda temos destes, de projeção de pedras, de incêndios que acontecem na casa que não queimam, ou de incêndios que até queimam sem causa aparente, né? São fenómenos de efeitos físicos. Isto pode acontecer, quando acontece é porque alguns dos presentes têm mediunidade de efeitos físicos. Pode acontecer provocado ou não provocado, né? Isto é, o médium de efeitos físicos, se concentrar, pode fazer com que isto se desloque. Mas isto também se pode deslocar sem ele saber sequer que é médium, né? E a grande maioria das situações acontece sem ele saber. Na mediunidade de efeitos intelectuais, como o próprio nome indica, é aquela mediunidade em que o intelecto do médium entra em ação, a inteligência. Na mediunidade de efeitos físicos, não. Tanto que a maior parte dos médiuns de efeitos físicos nem sabiam que eram médiuns, nem sabem, né? Estão em casa e ouvem barulhos e veem coisas a mexer e luzes e televisões a acender e a apagar. Assim, mas o que é que se passa aqui? Quem será o médium? O pai, a mãe, o filho, o avô, o tio, primo, ninguém sabe, né? Ou às vezes até sabem. Aqui não há um fator da inteligência, é apenas uma doação do ectoplasma, que é uma substância que os nossos trilhões de células libertam, que os espíritos utilizam para agir sobre a matéria. Na mediunidade de efeitos intelectuais, não. Temos, por exemplo, o caso da vidência, em que o médium vê e absorve aquilo que está a ver, né? Temos o caso, por exemplo, da fala, o médium de fala ou de psicofonia, que entra em transe, há um desdobramento do perispírito do médium e mentalmente liga-se ao perispírito do espírito comunicante, e então ele comunica. O espírito não entra dentro do corpo da pessoa, como erradamente se pensa. Entre outros tipos de mediunidade, temos aqui o caso de Chico Xavier, a mediunidade de psicografia, em que, em transe, ele escreve cartas, artigos, livros, etc. Quando é que aparece a mediunidade? Em que idade? A mediunidade pode aparecer em qualquer idade. Em qualquer idade, né? Vemos aqui o caso do Zé Rigó, foi um médium de efeitos físicos. Vemos aqui o caso das irmãs Fox, ainda não havia espiritismo, foram um dos precursores do espiritismo nos Estados Unidos. Vemos o caso de Ivone Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, começaram todos médiuns muito novinhos, né? Há pouco, falando com uma pessoa amiga de Braga, uma colega que já não via há muito tempo, que encontrei através do Facebook, ela contou-me um pormenor, porque ela tem mediunidade, embora não o admita, contou-me um pormenor de um filho com poucos anos, quando era pequeno, quando tinha 5, 6 anos, fez um desenho e chegou à beira da mãe e disse assim: mamã, olha, está aqui. E então o que era? Era uma pessoa a ser atropelada e a ser projetada por um carro, nos dois lados, primeiro a ser atropelado, depois a projeção. Aqueles desenhos só com
com uma rodinha e pauzinhos a desenhar o corpo da pessoa. E ela perguntou, estava a empregada dela lá em casa, e ela perguntou o porquê daquilo. Fulano, porquê é que desenhaste isto, etc. Disse, não sei, mamãe, só sei que isto é muito importante, tenho medo, né? É um aviso para ti. E ela pensou que corresse algum risco de ser atropelado ou não. Passado 8 dias, tudo aquilo que estava no desenho aconteceu precisamente com a empregada. À saída de casa foi atropelada e projetada tal e qual como estava no desenho. O miúdo devia ter assim uns 5 ou 4 ou 5 anos, né? Foi uma premonição. Ora bem, quando essa mediunidade aparece, seja nas crianças, seja na idade juvenil, na idade adulta, né? Em que ponto é que nós ficamos, né? De um modo geral ficamos confusos, porque por um lado temos ideias que vêm de um lado, por outro lado temos ideias que vêm do outro, né? Assim como aqui na Terra nós encontramos pessoas que nos dão bons conselhos e outras que nos dão maus conselhos, que nos querem enganar, também no mundo espiritual nós vamos encontrar seres amigos que nos amparam e outros que nos tentam levar para caminhos menos úteis. No entanto, se nós estivermos atentos, quando chega a hora, os guias espirituais acabam por nos orientar. E como que por acaso nós vamos ter um centro espírita que nos possa ajudar? Muito bem. Agora põe-se a questão, qual a diferença entre mediunidade e espiritismo? Existe essa diferença? Muitas pessoas pensam que não. De tal modo que quando se diz, olha, aquele médium, diz assim, aquele espírita. Não. O médium é aquele que tem mediunidade. O espírita é o adepto do espiritismo. Mas não é a mesma coisa? Não. A mediunidade é apenas mais um sentido, né? Não faz sentido nenhum dizermos que fulano é espírita porque vê. Fulana é espírita porque ouve. Fulano é espírita porque cheira. Não, há muita gente que cheira, que ouve, que vê, que não é espírita, é católico, é ateu, é protestante, etc. Então a mediunidade é neutra, não tem nada a ver com o espiritismo. Porquê é que há esta confusão? Porque no antigo regime, no tempo do Salazar, o espiritismo foi ilegalizado na década de 40, os bens foram confiscados, foram entregues à Casa Pia, ainda hoje não foram devolvidos, ainda não houve 25 de Abril para os espíritas, penso que não haverá, até à próxima reencarnação. E o que é que aconteceu? As pessoas começaram-se a reunir em grupos fechados, às escondidas, com medo. As pessoas entravam devagarinho, reuniam-se 7, 8 pessoas na casa de alguém que era médium. Iam entrando devagarinho, ficava alguém à porta a tomar conta a ver se a PIDE não vinha. Então, exceto nos sítios em que o médium era da PIDE ou era da família da PIDE, e aí já havia uma aceitação tácita. E daí que, quando, depois do 25 de Abril, havia apenas essa prática. A maior parte dos centros espíritas, ou a grande totalidade, quase, com exceção de 1 ou 2, foram fechados. Não havia estudo, não havia partilha, não havia atividades. Havia apenas esta atividade na casa uns dos outros. Daí que era uma prática indiscriminada da mediunidade. Portanto, vamos encontrar mediunidade é uma coisa, espiritismo é outra, ok? Vamos fazer uma analogia, eu costumo fazer esta analogia com a astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda o cosmos e tem ferramentas para estudar o cosmos, o que são os telescópios. Então a doutrina espírita é uma ciência que estuda a relação entre o mundo terreno e o mundo espiritual e que tem uma ferramenta, qual é? A mediunidade, ok? Portanto, não podemos, agora, qualquer pessoa pode comprar um telescópio, eu posso comprar um telescópio, mas eu não percebo nada de astronomia. Não é por eu ter um telescópio que vão dizer o Lucas é astrónomo. Não, quando muito posso ser amador, mas para isso tenho de estudar alguma coisa. Como nem isso sei, nem astrónomo amador sou apenas alguém que tem um telescópio, ok? Então, pode haver espíritas que tenham mediunidade. E há muita gente que não é espírita, a grande maioria que tem mediunidade. A grande maioria dos médiuns não são espíritas. Porquê? Porque não conhecem a doutrina espírita, nem se identificam com elas. São ateus, são católicos, protestantes, budistas, etc. Ok? Ser médium é bom ou é mau? Ser médium é tão bom ou tão mau como perguntarmos a alguém, ver é bom ou é mau?
cheirar é bom ou é mau? Ouvir é bom ou é mau? Né? Sentir é bom ou é mau? Tatear é bom ou é mau? Nem é bom nem é mau, é neutro. É mais uma característica que nós temos. É mais um sentido que nós temos. Os médiuns não espíritas e os médiuns espíritas, já referimos aqui ao bocado. Portanto, há os médiuns não espíritas, que não são espíritas, e há os médiuns espíritas, os que se identificam com o espiritismo. E há aqueles que são charlatães, que põem anúncios nos jornais a dizer médium, espírita, cartomante, vidente, tal. Pode ser aquilo tudo, menos uma coisa, espírita. Porque os espíritas não põem anúncios nos jornais, não prometem curas, né? Não fazem esse tipo de publicidade, nem têm consultório aberto, nem dão consultas, nem cobram, nem aceitam dinheiro. Quem fizer isso pode ser tudo o que quiser, mas espírita não é de certeza absoluta. Então, ser médium é ser uma pessoa especial, digna de vaidade, de orgulho. Até alguns anos atrás, uns 10, 15 anos, era. Agora, felizmente, as pessoas, pelo estudo com a internet, estão a aprender que não. Há muitos médiuns vaidosos, há muitos médiuns orgulhosos, porque acham que aquilo lhes dá um poder, sejam eles espíritas ou não. Infelizmente, também há médiuns espíritas vaidosos, orgulhosos, porque isso são características do ser humano, entendem? Portanto, nós, seres humanos, é que somos vaidosos, orgulhosos, sei lá, temos todos os defeitos e mais alguns que queiramos, mas isso não tem a ver com a mediunidade, tem a ver com a pessoa. No entanto, essa pessoa pode ser adepta do espiritismo, pode ser espírita, ou pode ser adepta de outra corrente de opinião qualquer, né? Portanto, isto é importante vincar, que não é pelo facto de fulano ter mediunidade que ele é mais espírita do que Beltrano que não tem. Não é por causa de fulano ter mediunidade que ele é melhor espírita do que Beltrano que não tem. Não é isso que define o espírita, está bem? Trouxe aqui um vídeo para vermos sobre a mediunidade, o médium vaidoso. Pode ir. Vamos lá. Vai, Espírito Santo. Aqui, vamos lá. Vou escrever um romance aqui agora, hein? Vamos embora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. Tem mais vontade de fazer xixi. Ó. Isso sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou fazendo. Esses garotos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, o espírito. A, B, vamos embora. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não estou pensando em nada. Estou com a cabeça fora da mão. E a mão não está mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desiste. Pois não. Que susto, cara. Que é isso? O que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço aqui, escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Como que? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Tá escrevendo? Oswaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas eu só consigo ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? Que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, fazer livro. Né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. Mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu?
Então vamos parar de papo, trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, eu tô sentindo que você tá inspirado hoje, vamos lá. Não, melhor, Paulo Coelho já morreu? Caraca, você é parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro, não é só dinheiro não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie, um fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, não sei escrever, eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação, entendeu? Não, eu quero mesmo acender meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Oswaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Eu posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nenhum nem ninguém. Lamento te informar, Oswaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Vai. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Ó, médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Escreve! Ok, amigos. Infelizmente, isto acontece no nosso planeta Terra, não é? Quando o médium é uma pessoa vaidosa, deixa-se levar por, não só pelo dinheiro, mas muitas vezes e principalmente pela vaidade de ser reconhecido pelas outras pessoas, né? Porque acha que lhe dá estatuto. Não dá estatuto nenhum, né? Mas enfim. Ok. Agora que já vimos o que era a mediunidade, vamos ver o como, né? Como é que eu sei se eu sou médium? Muitas pessoas aparecem no nosso atendimento a perguntar: olha, eu queria saber se eu sou médium. Assim, mas você é que tem de dizer se é ou não. Porque as pessoas estão habituadas a ir aos médiuns comerciantes fazer perguntas de tudo. E alguns centros espíritas também aceitam essas perguntas e fazem do centro espírita aquilo que ele não deve ser, uma questão de perguntas e respostas. Como é que eu sei se sou médium? Allan Kardec definiu muito bem: pelas sensações que se tem, não é? Se formos ao livro dos médiuns, Kardec refere que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse facto médium. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência. Essa faculdade é inerente ao ser humano, não é? Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, como é que eu sei se eu sou médium? Se eu tenho determinadas sensações que não são de causa orgânica e que eu, estudando, me apercebo que são de causa espiritual. Reparem, José Herculano Pires, que foi um famoso escritor brasileiro, filósofo, professor, José Herculano Pires deixou-nos um livro fabuloso que muitos de nós não conhecemos e que recomendo vivamente. Aliás, deixou-nos vários livros. O Centro Espírita, que é um livro notável, um livrinho pequenino que fala sobre a obsessão, o passe e a doutrinação, um livro de bolso, um livro que é um monumento, que é O Espírito e o Tempo, um livro fabuloso,
e um livro só sobre mediunidade. Não é muito grosso. Depois do livro dos médiuns, aconselhamos que leiam este livro, que o estudem, porque está muito bem feito. Então, José Herculano Pires, que já faleceu há bastantes anos, ele dizia que todos somos seres psi, isto é, todos nós temos essa característica que nos faz captar o mundo espiritual. Só que uns de nós, uma grande parte, têm essa característica adormecida, outros têm essa característica a desabrochar e outros têm essa característica desenvolvida, que são aqueles a que vulgarmente chamamos os médiuns, independentemente das convicções de cada um, né? Agora, põe-se a questão, que sinais de mediunidade existem? Existem sinais de mediunidade? Não necessariamente, mas podemos enquadrar alguns sintomas que, através do estudo, da repetição, através da análise de casos durante anos e anos, podemos enquadrar alguns sintomas que as pessoas que têm mediunidade geralmente referem, né? Por exemplo, ouvir vozes. Às vezes há pessoas que ouvem vozes, olham para trás, não está ninguém. Depois, de repente, ouvem a chamar, olham para o lado, não está ninguém. Estou a ficar maluco, né? Mas, se a pessoa for analisada por um psiquiatra, ela está perfeitamente normal. Não tem as características de uma patologia. Então, o que é isso? Pode ser mediunidade de audiência, né? Pessoa que vê vultos, né? Às vezes vê vultos, ou escuros, ou claros, ou normais, a passar. E perguntamos ao lado, olha, não viste fulano, beltrano, cicrano? Não. Há um caso curioso, já há muitos anos, de um senhor que era comunista 100% ateu, com diploma de ateísmo passado e tudo. Eu penso que ele chegou a pertencer ao Comitê Central do Partido Comunista. E esse senhor, uma excelente pessoa lá no norte, na zona do Porto, nos arredores do Porto, um dia chegou a casa e viu um homem dentro de casa. Claro, o que é que ele fez? O primeiro instinto de sobrevivência, fechou-se na varanda, fechou a porta da varanda, foi para a varanda. De repente o homem atravessa a porta e aparece na varanda e começa a falar com ele. Entretanto, a mulher chega, abre a varanda, ele começa aos gritos, abriu-lhe a porta, diz, aqui o meu amigo. Mas qual amigo? Então, tu não estás a ver este senhor de bigodinho aqui? Não, tu estás maluco, homem. Levou o marido ao psiquiatra, andou a tomar antidepressivos, até que, passado um mês, ele descobriu que havia um centro chamado Comunhão Espírita Cristã de Rio Tinto, onde havia mais malucos como ele. E então ele foi lá e descobriu que ele tinha mediunidade de vidência. Tornou-se um bom passista e passou a ser colaborador do centro, né? Então, pressentimentos, pessoas que têm pressentimentos como a caso daquela criança que eu contei, a sensação de estar a ser observado, né? Dores de cabeça repentina ou sem causa aparente, pode acontecer. Outras sensações diferenciadas. Portanto, são características que são muito comuns a quem tem esta sensibilidade, que nós chamamos de mediunidade e que os cientistas chamam de percepção extrasensorial, isto é uma percepção, algo que se capta extra, para além dos sentidos. Está erradamente apelidada, né? Porque sendo um sexto sentido não é extrasensorial, é extra os 5 sentidos comuns, né? Mas pronto. Outros sintomas que revelam indício de mediunidade: instabilidade psíquica, estados de sensação de ausência, desde que não sejam patológicos. Podemos ter isto e ser uma doença, né? Precisamos de apoio médico, psiquiátrico, psicológico, mas não. Os médiuns quase sempre têm isto, instabilidade psíquica. E depois, às vezes, têm estados de sensação de ausência. Pá, mas eu vinha a conduzir, onde é que eu estive? Não me lembro de ter passado em lado nenhum. Quem é casado com um médium, se forem os dois médiums, ainda dá para... Mas quem é casado com um médium e tem um cônjuge que o entende, tem uma bênção em casa. Porque o médium rapidamente está muito bem, como de repente está a chorar, como de repente está a rir, enquanto não educa a sua mediunidade. E às tantas o cônjuge, não percebendo nada de espiritismo, pode pensar que ele casou com uma pessoa cujo software não está lá muito bom, né? A perda do equilíbrio, controle emocional, labilidade afetiva. Quantas vezes acontece isso aos médiuns? Mesmo aos mais experientes, que têm de se controlar, obviamente, né? Uma pessoa vai para um determinado local,
pode sentir uma vontade enorme, repentina de chorar, uma vontade enorme e repentina, inusitada de rir, né? Estamos a captar o psiquismo de alguém que esteja por ali. E quanta gente há assim, né? E a quantas pessoas acontece? E as pessoas perguntam, mas porquê é que isto me acontece? Porquê é que eu estou a chorar? Não me apetece chorar, porquê é que eu choro, né? E então para isso existe o estudo da mediunidade, para aprendermos a equilibrar isso. A influenciabilidade do ambiente. Pessoas que estão muito bem, entram num supermercado ou num espaço com muita gente ou em determinados locais, e se aquele local é um local triste, aquela pessoa torna-se o mais triste de todos. Absorve o ambiente, psiquicamente. Se o local é alegre, absorve toda a alegria, não é? E então o médium que não educou a sua mediunidade é um osciloscópio, mas isso é uma coisa perfeitamente normal. Tiques, alguns tremores, espasmos, arrepios, as chamadas parestesias, né? A sensação de entorpecimento dos membros às vezes acontece, um vazio na boca do estômago, um estado agudo de sensibilidade sensorial, isto acontece muito, e manifestação de dupla personalidade. Quando o médium está meio envolvido espiritualmente, ele quase que não se consegue aturar ele próprio, né? Porque qualquer barulhinho, às vezes o barulho do lápis, da caneta, parece um barulhão. Porque tem um estado agudo de sensibilidade sensorial, então precisa de aprender a relaxar, né? A serenar, a voltar ao seu padrão vibratório, né? Pode apresentar dupla personalidade, né? O Fernando Pessoa tinha mais de 100 heterónimos. Consideraram-no um gênio da literatura, não é que não seja, mas os 100 heterónimos eram espíritos que se manifestavam por ele. Ele era médium, ele próprio diz isso num dos livros editados pela Publicações Europa-América, À Procura da Verdade Oculta, tem lá as cartas à tia Anica, onde ele diz: esta mediunidade que me atormenta, que me faz levantar a altas horas da madrugada e escrever horas a fio sem que eu queira. Era um médium mecânico. Ele próprio reconhece isso, não era espírito, que na altura não havia espiritismo, ele estava mais ligado à astrologia, não é? Então, diziam que ele era instável, tinha mudava de personalidade com facilidade, obviamente, é normal, não é? A sensação de que a cabeça está a crescer, o rosto a deformar-se, é quando o médium começa a entrar em transe, provocado ou inconsciente. É normal. Pavor noturno, o medo de estar só, medo do escuro, visões, audição de ruídos insólitos, vozes, movimentações de objetos e às vezes barulhos de movimentações de objetos que não se movimentam. Aperto ou peso no peito, no coração, na cabeça, nos ombros, sensação de fraqueza generalizada e repentina. Pessoas que estão muito bem e que de repente sentem-se como se fossem completamente esvaziadas. As pessoas dizem assim: eu fiquei desvitalizado. É perfeitamente normal acontecer isso em quem tem mediunidade. Se for aprendendo, se for educando, com o tempo isso vai passando. A sensação de estômago inchado, ventre dilatado, sensação de aperto no pescoço, pescoço dilatado. Enfim, depois nós perguntamos-nos muitas vezes também: mas porquê é que eu tenho estas sensações desagradáveis? É por causa da mediunidade? Não, é por causa dos meus hábitos, não é? Porque aqueles espíritos que estão viciados no tabaco, que estão desejosos de fumar um cigarro no além, eles vão intuir aquele que é viciado no tabaco para fumar, para poder aspirar e satisfazer um pouco da sua. Com o álcool acontece o mesmo, com a droga também, com o sexo desregrado também, né? Tudo isto devem ser excluídas, obviamente, causas orgânicas que também podem provocar os mesmos sintomas, causas psicossomáticas, isto é, do nosso psiquismo que se refletem no corpo, transtornos psiquiátricos, né, como a histeria, esquizofrenia, outros, ou usos de drogas ou estados demenciais. Depois de se fazer uma análise, e por isso é que é aconselhável, quem tem mediunidade, por favor, nunca digam isso a um psiquiatra que não seja espírita. Porque se disserem a um psiquiatra não espírita que ouvem vozes, que veem vultos, né, saem de lá com uma dose de antipsicóticos para toda a vida, se não forem internados. Então, se forem a um psiquiatra não espírita, mintam.
pela vossa saúde, não é? Ou então procurem um psiquiatra, que felizmente já há vários no país, que seja espírita, ou um psicólogo que seja espírita, não é? Porque ele vai entender, não é? Ainda há pouco tempo, falando com uma médica nossa amiga, que ela já contou aqui este caso, a doutora Gláucia Lima, que é médica no Barreiro, que é psiquiatra, apareceu-lhe um rapaz de 20 e tal anos para ser internado, já tinha a sua situação organizada, vinha para o internamento em psiquiatria. Qual era a causa? Ela olhou para ele, pareceu-lhe perfeitamente normal, foi ver, é que ele via vultos, que mais ninguém via em casa. Então começou a fazer uma anamnese, um estudo da vida dele, da família, então, e ele saiu dali com uma receita, que foi o endereço do Centro Espírita do Barreiro. E ele perguntou-lhe, doutora, mas não me vai receitar nada? Não. Então, a doutora ainda está mais maluca que eu. Não, tu não estás maluco. Tu tens uma característica que é normal. Esta é por isso que às vezes as pessoas podem pensar, eles devem ter algum interesse ou então ganham alguma percentagem. Não é nada disso, é um disparate. Só pensa mal do outro quem geralmente pensa mal. Geralmente costuma-se dizer só quem fala no barco é porque quer embarcar ou já embarcou, não é? E nós transferimos para os outros aquilo que temos no nosso íntimo. Quando nós aconselhamos alguém, quando aconselhamos algum médico, um psiquiatra espírita, alguém que tenha mediunidade e que precise de se tranquilizar um pouco, é única e simplesmente por causa disso, ok? Para que é que serve a mediunidade? Esta é a questão que se coloca. Para que é que serve, não é? Como é que nós vamos ligar à corrente, passa a expressão, não é? A mediunidade como há bocado eu referia, é como se fosse uma ferramenta, é uma enxada, não é? A enxada serve para cavar a terra, a mediunidade serve para cavar a nossa alma, para aí semearmos as boas atitudes, para que amanhã possamos colher as flores da felicidade, da serenidade, da harmonia, não é? Nem toda a gente usa essa enxada, e os que usam, nem toda a gente usa bem. A Grande Maria usa a enxada não para semear boas ações, mas para colher muitas notas de 50 euros. Então, a mediunidade paga, como é que é? Será que eu devo pagar para ir a um médium? Não. É muito simples. Por que não? Porque, reparem, quando há uma comunicação mediúnica, é um espírito que se comunica através do médium. O espírito não cobra dinheiro. Se o espírito não cobra dinheiro, o médium não tem direito de o cobrar. Agora, se o médium cobrar, o que é que vai acontecer? O médium torna-se médium interesseiro. Certo? Se é um médium interesseiro, ele vai se sintonizar com que tipos de espíritos? Com espíritos de baixo jaez, com espíritos interesseiros. Depois, como ele abriu ali um quiosquezinho para atender as pessoas e leva 50 euros por cada pessoa que lá vá, ou 100, ou mais até, ou menos, não interessa, o que é que vai acontecer? Se algum de nós lá for e pedir uma consulta, os espíritos não estão à sua disposição. Os bons espíritos, para já têm mais que fazer, deixam-no entregue a si próprio. E a grande maioria dos espíritos tem mais que fazer. E quando os espíritos não estão à sua disposição, ele vai ter de fraudar, vai ter de simular uma manifestação espiritual. A pessoa não conhece, paga, come gato por lebre. Ok? Então a mediunidade paga não existe no espiritismo. Os espíritos dizem que a mediunidade deve ser utilizada santamente, isto é, espiritualmente falando, com muito boas intenções, gratuitamente, sem qualquer interesse, nem sequer o do simples agradecimento. E nas horas vagas, se as nossas horas vagas for uma vez por mês, será uma vez por mês, tem tanto valor para os bons espíritos como aquele médium que pode pô-la em ação todos os dias, por hipótese da semana, não é? Qual a diferença entre a mediunidade e mediunismo? A mediunidade é a característica que nós temos bem utilizada. O mediunismo nós consideramos a prática indiscriminada da mediunidade. Um médium que utiliza a sua mediunidade para ganhar dinheiro está a praticar o mediunismo.
centros espíritas que têm mediunidade de manhã à noite, aquilo são centros mais mediúnicos do que espíritas, né? Então a mediunidade não é a essência do espiritismo, é a ferramenta que o espiritismo utiliza. A mediunidade interesseira existe muito, não é a mediunidade interesseira, a mediunidade em médiuns interesseiros, porque a mediunidade é neutra, mas muitos de nós, seres humanos, ainda com muitos defeitos, muitas vezes gostamos que nos elogiem, gostamos que nos digam assim: tu és um grande médium, tu tens um jeito muito grande para dar passe, o teu passe é maravilhoso, é melhor do que o outro, e escorregamos na casca da banana. Depois os médiuns começam a ser endeusados. Às vezes os médiuns dizem que não querem, mas fazem tudo para serem endeusados. É chamada a humildade de Anzol, né? A humildade de Anzol é, por exemplo, quando imaginemos que esta senhora chega à minha beira e diz assim: ó Lucas, olha, tu tens algum jeito para falar? Por acaso até tenho, nasci para isto, pronto, para modéstia à parte, acho que sim. E então, eu vou utilizar a mediunidade de Anzol, vou-lhe dizer: não, eu não tenho jeitinho nenhum para falar, eu desenrasco, para quê? Para ir buscar o elogio lá, baixo com o Anzol. Elas assim: não, Lucas, você tem muito jeito para falar, eu gosto muito de ouvir, etc. Claro que ela só vai dizer isto se fosse mentirosa. Portanto, estão a ver, esta minha análise agora já foi uma humildade Anzol, para ir lá buscar o elogio. E muitas vezes nós fazemos aquela carinha de anjos, aquela carinha de santos: ai não, eu sou tão infeliz, sou tão inferior ainda, que é para os outros dizer assim: não, você é muito bom, você escreve bem, você fala bem, você tem uma vibração muito boa no passo, eu gosto, né? Podemos dizer isso, porque não? Desde que seja com autenticidade, etc. Mas nós gostamos muito de fingir. E depois dizemos assim: mas diga-me lá a sério a sua opinião, eu gostava tanto de saber, seja sincera. E esta senhora diz-me assim: quando vou ao passo e é consigo, Lucas, é horrível. Fico pior do que ao que entro. E eu nunca mais posso olhar para a senhora. E eu pedi para ela ser sincera, e ela foi, mas eu não aceitei. Eu queria que ela dissesse o contrário. É a vaidade, a mediunidade interesseira. Não é um drama que isto aconteça connosco. É importante que nós estejamos atentos para não entrar, ou se entrarmos, sairmos rapidamente deste campo de ação. E depois, reparem, qual o fenómeno mais importante para os espíritos superiores? É a mediunidade ou a transformação moral? Os espíritos dizem que, no início, havia muitos fenómenos mediúnicos, porque era importante despertar fenómenos de efeitos físicos, principalmente, porque era importante despertar a atenção dos homens no século XIX, meados do século XIX, mas que agora, em pleno século XXI, que o grande fenómeno que a espiritualidade superior pretende da humanidade é o fenómeno da transformação moral. Né? E hoje vemos que as pessoas já não precisam de haver uma mesa a levitar ou a mover-se, ou alguém a levitar, como o Daniel Douglas-Home, né? As pessoas já lendo o Livro dos Espíritos, já lendo uma outra obra espírita, elas veem: isto tem lógica, era disto que eu andava à procura, né? Porque já são espíritos mais maduros. Outra questão que se coloca muito: mas a mediunidade faz sofrer? A mediunidade é perturbação? E eu devolvo a pergunta: e ver não faz sofrer? Às vezes faz, quando nós vemos coisas que não queremos, não é? Como esta calamidade dos incêndios em Portugal. E ouvir não faz sofrer? Quando às vezes nos dizem coisas desagradáveis que nós nem pensamos que sejam possíveis, não é? E cheirar não faz sofrer? Quando passamos em certos sítios, não é? E sentir não faz sofrer? O sofrimento faz parte da vida. Porque é que a mediunidade, apenas mais um sentido, não faria sofrer? A mediunidade não faz sofrer. É uma característica neutra, como as outras. Agora, o espírito, eu, espírito encarnado, é que posso sofrer mais ou menos de acordo com as minhas vivências. Há pessoas que são um frasquinho muito frágil. Há pessoas que, se vir uma coisa na televisão, e se uma pessoa muito mais sensível
vir aquilo, a pessoa é capaz de ficar doente. Eu conheço pessoas assim, que se virem basta às vezes um ato de violência na televisão, ficam doentes para todo o dia, né? É a sua sensibilidade que não está educada. Não é o facto de ter vista que pôs aquela pessoa doente, é aquele espírito que ainda não utiliza com equilíbrio a capacidade da visão, da audição, do olfato, do gosto, do tato e da mediunidade. Ok? Então, mediunidade não é perturbação. Mas porquê é que há médiuns que são perturbados? Não há médiuns que são perturbados. Há espíritos perturbados que também têm mediunidade. Assim como há espíritos perturbados que também veem, que também ouvem, que também cheiram, que também tateiam, etc. Ok? Lembram-se daquele filme do Sexto Sentido com o Bruce Willis, né? A mediunidade é isto, é um sexto sentido, é neutro. Aquilo que o professor José Herculano Pires dizia: no futuro todos seremos seres psi. Isto é, no futuro, e esse futuro não será muito longínquo, talvez nos próximos, 400, 500 anos, quem sabe, a mediunidade, ver os espíritos, ouvir os espíritos, saber da imortalidade será tão normal como agora nós nos estarmos a ver ou a ouvir. Assim. Muitos estão a pensar assim, olha, ele está mesmo tantando todo, né? Mas reparem, basta olhar para a evolução da vida, né? Quem é que na minha geração, e eu não sou propriamente um fóssil, embora o meu filho já diga, oh pai, tu já tens uma certa idade, não entendes a minha geração, já me chama velho, mas eu sou da geração das máquinas de escrever, não havia computadores. Né? E isto é um salto enorme, já estamos na era dos supercomputadores, da nanotecnologia, enfim. Preciso tomar medicação para a mediunidade? Não. Porque a mediunidade não é uma doença. Mas, se a pessoa tiver... Atenção, se a pessoa que possui mediunidade tiver perturbada, tiver desequilibrada, deve consultar um psiquiatra. Para quê? Para se equilibrar com psicoterapia, ou um psicólogo, como queira, para se equilibrar, fazer psicoterapia, equilibrar-se. Não é por causa da mediunidade, é por causa do seu transtorno. Ela, equilibrando-se, utiliza melhor os 6 sentidos: a audição, a visão, o olfato, o gosto, o tato e a mediunidade. Só que nós temos logo tendência a dizer, é por culpa da mediunidade. Não é nada, porque há médiuns que são equilibrados desde nascença, que nunca passam por essa perturbação. A quem recorrer, obviamente, a um psiquiatra que seja espírita, por causa disso, né? Já referi. E porquê é que causa transtornos a mediunidade, às vezes? Por causa do desconhecimento. Reparem bem, né? Este senhor aqui a dizer, detesto pensar que estou a falar sozinho, né? E o espírito com quem ele ia a falar podia ser pior. Tem gente que dança, né? Aquele ali estava em piores condições, estava a dançar com o espírito. Então, reparem, porquê é que a mediunidade causa transtornos? Por desconhecimento. Eu costumo fazer esta comparação, certamente muitos de vós já ouviram. Imaginemos que esta senhora que é médium, não é? E que... que é cega de nascença, só tem 4 sentidos. É cega de nascença, vai na rua pela mão de um familiar e de repente, sem mais nem menos, começa a ver, aos 20 e tal anos. E o familiar diz assim, não passes agora que está vermelho. Mas o que é o vermelho? Depois fecha logo os olhos, está muito sol. Tem de usar óculos de sol, tem de aprender que não pode olhar para o sol, tem de aprender como é que vai gerir a luminosidade, tem de aprender as cores. Primeiro que ela aprenda aquilo tudo, ela vai dizer, epá, ver é terrível, isto faz um sofrimento muito grande. E as outras pessoas vão dizer, não, ver é tão bom. Quando ela aprender a dominar todos aqueles mecanismos do aparelho ocular, vai descobrir, afinal, ver não causa perturbação, transtorno. A mediunidade é isso. A grande maioria de nós, 90% ou mais, quando toma conhecimento com a mediunidade, não sabe lidar com ela. E isso causa-nos alguns transtornos. São normais, fazem parte da vida, é aprendizagem. Para isso é que os centros espíritas existem, para ensinar as pessoas a aprender a lidar com essa característica.
Diz o Allan Kardec no livro dos médiuns: é um grande erro acreditar que alguém precisa de ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível, porque há um outro conceito errado. Médium, Deus me livre, não quero espíritos cá comigo. É preciso. Isso é um disparate. É a mesma coisa, sei lá, fazermos uma comparação com as outras características, não é? Será que, imaginem, se eu tiver a mediunidade adormecida, né, em estado latente, né, será que eu não tenho espíritos que andem comigo? Não tenho o meu guia espiritual? Não tenho os guias familiares, os guias simpáticos, aqueles que simpatizam, que se familiarizam com os meus defeitos, com as minhas virtudes? Claro que tenho. Eu não os sinto. Mas eu tenho espíritos obsessores, se calhar, que me tentam atazanar a vida. E tenho outros que me tentam ajudar. Só que eu não os sinto. Diz assim, que bom, eu não quero cá nada com isso. Mas se esta senhora tiver essa característica, ela sente. E ela pode pensar assim, epá, eu sou uma infeliz, porque às vezes eu sinto coisas desagradáveis. O Lucas é um felizardo que não sente nada. É precisamente o contrário. Ela tem mais um sentido do que eu. Vão perguntar a um cego se não queria, um cego de nascença, se não queria ter mais esse sentido. Quem me dera ver, não é? Um dia todos nós diremos, quem me dera ter mediunidade. Porque com esse sentido nós pomos-nos a pau. Temos a percepção das presenças espirituais e são os espíritos inferiores, aqueles que nos querem prejudicar e que nós já prejudicámos em vidas passadas, que nos ajudam a evoluir, porque eles aproximam-se de nós pelas nossas fraquezas morais. E quando eles se aproximam, nós só temos uma maneira de nos afastarmos deles, é tentar ser melhor. E é assim que nós vamos evoluindo, não é? É a pedagogia de Deus, não é? Então Kardec diz-nos que os espíritos povoam o espaço, estão incessantemente em nosso torno, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo nas nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Quer os sintamos, quer não sintamos. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação, uma ferramenta, não é? Então, outra questão que se coloca, a mediunidade cura-se? Não. A mediunidade não tem cura, porque não é uma doença. Se fosse uma doença, tinha cura. Pode-se fechar o cofre, né? Os médiuns comerciantes, assim, aquela pessoa tem de se fechar o cofre, tem o cofre aberto, né? É uma maneira simples do povo dizer que tem o cofre aberto, que tem mediunidade, então é preciso fechar o cofre. Fazem lá umas rezas, umas coisas, depois andam com um penduricalho ao peito, mas não sei quantos, com amuletos para fechar o cofre. Não é assim, né? Sabemos que é uma característica do espírito que se manifesta no organismo. Isto é desconhecimento. Como saber se o que sinto é meu ou não? Este é o grande drama dos médiuns iniciantes. Epá, será que eu estou maluco? Será que isto é meu? Será que não é? Para isso é preciso ir para a escola. E a escola é o centro espírita. Escolham um centro espírita que seja da vossa confiança e embrenhem-se no estudo. É preciso estudar o curso básico de Espiritismo. Temos aí outros grupos de estudo para quem já o fez, sobre o passe, a doutrinação, sobre o atendimento, sobre como falar, etc. Há vários grupos de estudo. Não basta estudar em casa, é muito importante ler e estudar em casa, mas é importante estudar em grupo, porque em grupo nós vamos encontrar pessoas com as mesmas características, embora todos diferentes, né? O que devo fazer é isso, é ler em casa e estudar em grupo, né? Então, devo ir a médiuns comerciantes? Não. Mas eles às vezes acertam. Eles às vezes acertam. Claro que acertam. Há médiuns comerciantes que têm mediunidade muito desenvolvida, muito potente. Claro que há. É uma característica. Há criminosos que têm uma acuidade visual impecável, nem sequer usam óculos. Há terroristas que ouvem muito melhor do que pessoas que já têm de usar aparelhos auditivos. O que é que tem um médium ter uma acuidade mediúnica boa? É a melhor pessoa por causa disso? Não. Apenas vê os espíritos melhor que outros, ou ouve,
ou entende-os, né? Pode acontecer, sim, que nós vamos a um médium comerciante e que ele nos diga isto, aquilo, aquilo outro da nossa vida, e a gente vem de lá sidrada. Ei, que médium fabuloso! Às vezes nem é comerciante, também acontece nos centros espíritas, infelizmente. E eu pergunto assim, e o que é que isso contribui para a tua felicidade, para a tua evolução espiritual? Zero. Não contribui nada. Nós fizemos várias vezes aqui sessões de pintura mediúnica com um médium notável, uma excelente pessoa, de quem eu sou amigo, o Florencio Anton, um médium honesto, sério. Ali antigamente no Salão Milénio, chegávamos a meter lá 250 pessoas. O homem pintava em transe quadros a óleo em 3, 4 minutos. Eu ouvi uma senhora que era especialista em pintura, uma artista plástica, a dizer isto é impossível. Não é? A senhora acabou de ver, é impossível pôr o preto por cima do branco e não misturar, é impossível. Isto demora dias a secar. Não, a senhora viu. E que explicação é para isto? E falei-lhe da explicação espírita, diz ela, isso é impossível. Então diga-me, a senhora, como é que isso se faz? Não sei, mas espiritismo não, isso não existe. Daquelas 250 pessoas, da semana seguinte consegui encontrar uma cá no centro, que entretanto desapareceu. O fenómeno encanta, mas não muda a pessoa por dentro. A doutrina espírita não tem o fenómeno para toda a gente assim na rua, mas muda a pessoa por dentro se ela quiser. A mediunidade serve para resolver os nossos problemas? Não. A grande maioria das pessoas vai aos médiuns comerciantes para resolver os seus problemas. Os problemas são nossos. Como é que o médium vai resolver? Os problemas são nossos, como é que o padre católico vai resolver? Os problemas são nossos, como é que o dirigente espírita vai resolver? Não é? Epá, mas se eu for ao médium, será que ele não me pode tirar aquele espírito de lá? Não. Quem pode tirar aquele espírito lá de casa és tu. Muda a tua maneira de pensar, vai aprender. Vai ao centro espírita, quando fores à palestra ele vai contigo, às tantas fica lá, tu vais mais leve para casa. Mas é preciso mudar a sintonia, mudar de canal, não é? A mediunidade existe para fazer perguntas e obter respostas no centro espírita? Não. Muitos centros espíritas têm esta atividade. Quanto a mim, na minha opinião, na interpretação que eu faço do espiritismo, erradamente, conforme Allan Kardec refere no livro dos Médiuns, não é? Porque não é esse o objetivo da mediunidade. O objetivo da mediunidade é para fazer pesquisa, como Kardec fez, questionando os espíritos, né? Contradizendo, né? Procurando, e é também para auxiliar os espíritos sofredores. Né? É para um intercâmbio saudável, justo, honesto e útil para a humanidade entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Mas eu não posso ir perguntar pelo meu pai que morreu, pelo meu tio. Poder pode, mas fazer disso o hábito não, porque depois acontecem coisas estranhas e que vão tirar o crédito à doutrina espírita. Um médium famoso no Brasil teve um grande problema com isso, já há muitos anos. Vocês não conhecem, portanto não estejam a pensar no que estão a pensar. Houve 2 pessoas que eu por acaso até conheço, que resolveram fazer esse médium tinha o hábito de dar respostas às pessoas. As pessoas iam lá fazer no centro espírita perguntas. Era a vaidade humana. E então 2 pesquisadores, um homem e uma mulher, que têm 2 dedos de testa, porque o espírita não pode ser burro, senão torna-se fanático, fizeram um pedido de ajuda por uma cadela e por um cão que tinham em casa, que tinham nomes de pessoas. A cadela era, por exemplo, sei lá, a Mafalda, e o cão era o Tobias. Fizeram um pedido de ajuda espiritual, tal. E a resposta que veio foi que a Mafalda precisava de 7 reuniões de desobsessão. Estava com encosto, problema espiritual. E o Tobias tinha de fazer o evangelho no lar. E tinha de ir ao passe e às palestras. E o médium caiu em descrédito. E ainda hoje ele anda aí pelo mundo e toda a gente lhe faz vénia. Mas perde a credibilidade. E nós não temos o direito de pôr a credibilidade da doutrina espírita em causa por causa das nossas atitudes. Porque uma coisa é o espiritismo, outra coisa são os espíritas, não é? Então, pergunta-se assim, mas no centro espírita não é possível? É.
Aqui no vosso centro vocês fazem isso? Fazemos às vezes. Quando nos pedem, nós dizemos assim, olhem, nós não podemos garantir a resposta. Na reunião mediúnica, podemos pedir aos espíritos, pedimos assim, olha, daqui a 15 dias, se puderem, tragam-nos informação deste senhor que faleceu, que o familiar pediu. Se os médiuns captarem alguma coisa, se for útil, nós dizemos à pessoa. Se não for útil, os espíritos não trazem informação. Imaginem que a pessoa está num sofrimento horrível do lado de lá. Os espíritos vão trazer essa informação, dizer assim, olha, o seu marido está num sofrimento horrível. E a pessoa vai ficar ainda mais perturbada. É óbvio que nós não fazemos isso. Seria falta de bom senso dos espíritos superiores. Devo ir ao tarô, lançar búzios, ir a astrólogos, cartomantes? É a mesma coisa. Não é? É a mesma coisa. Só há variantes, né? O tarô, as cartas, né? É uma maneira da gente despoletar a nossa mediunidade. Mas há muitos espíritas que vão ao tarô. Vêm ao centro espírita aqui e a outros centros espíritas e a meio da semana vão ao tarô, vão à médium comerciante, à bruxa, perguntar coisas. Já perguntaram no centro espírita, foi-lhes dito de uma maneira. Depois vão lá, sim senhora, dizem-lhes isto. As pessoas gostam de ouvir aquilo que querem. Gostam de ser enganadas, ficam mais aliviadas da carteira e depois voltam ao normal. Não é? E por último, devo ir, e estamos quase a terminar, devo ir a outro centro espírita para ter mais ajuda que no meu centro? Amigos, desculpem, mas isto é uma coisa que não lembra ao diabo. Quantas vezes aí no atendimento aparecem pessoas de Alcobaça, de Leiria, de Torres Vedras, de Lisboa? A primeira coisa que nós lhes dizemos é, você tem um centro espírita em Torres Vedras, tem uns 20 em Lisboa, tem em Alcobaça 1, tem na Nazaré 2, tem em Leiria 1, vá lá, vá ao centro da sua terra. Ah, mas disseram-me que aqui o CCE era melhor. Quem lhe disse isso não sabe o que é o espiritismo. Porque são as fantasias das pessoas. Porque quem ajuda não são os trabalhadores daqui, são os espíritos. Quando nós entramos ali na porta, os espíritos sabem, identificam, não é? Muitas vezes vem o nosso guia quase sempre connosco, diz assim, olha, este tem este problema, e eles catalogam. E se a pessoa tiver mérito, ela é ajudada. Não é? Então, há pessoas que vêm pedir ajuda aqui ao centro das Caldas, vão pedir ajuda a Leiria, ao centro de Leiria, vão pedir ajuda a Alcobaça, e vão pedir ajuda à Figueira da Foz, e vão pedir ajuda a centros de Lisboa. Autêntico, porque pensam que pedindo ajuda em mais centros têm mais ajuda. Não é? Há pessoas que frequentam este centro, mas acham que os médiuns de outro centro em Lisboa, ou na Figueira, ou em Leiria, ou que são melhores, e vão lá pedir ajuda. Então porquê é que não frequentam lá? Não faz sentido. Estamos a pôr o êxito do centro por cima dos médiuns. Não são os médiuns que nos ajudam, são os bons espíritos. Não há centros espíritas que ajudem melhor uns do que outros, a não ser que estejam mal orientados, com comércio, com aceitação de dinheiro, isso é diferente. Agora, centros espíritas com pessoas honestas, bem orientados dentro das regras de Kardec, quem ajuda são os amigos espirituais. Mesmo que nós não tivéssemos médiuns nenhum, já a ajuda é igualzinha. Como se tivéssemos, por acaso temos. Temos reunião mediúnica, mas não fazemos alarido disso. Olha, nós fizemos uma experiência numa determinada altura em que parámos com a reunião mediúnica para fazer um estudo mais intensivo durante 2 anos. Durante esses 2 anos, as pessoas vinham pedir ajuda, ninguém soube disso. Vinham pedir ajuda, nós não tínhamos reunião mediúnica. E continuámos a fazer o mesmo trabalho, de conversar com as pessoas, dar orientação, etc. As pessoas vinham à palestra, esforçavam-se, vinham ao passo quando era preciso, e depois fazíamos o feedback passado 1 mês ou 2. E os resultados espirituais foram os mesmos que agora em que estamos a trabalhar com a reunião mediúnica. Portanto, quem ajuda são os espíritos. Quando é que eles ajudam? Quando nós temos mérito para isso e quando nós nos esforçamos. 80% das pessoas que vêm ao atendimento nunca mais cá põem os pés. Vêm ao centro espírita como quem vai à bruxa ou vai ao supermercado. Vêm cá pedir ajuda e nós dizemos assim, volta daqui a 1 mês, nem daqui a 3, vamos ali a ver os pedidos de ajuda. Esta pessoa nunca mais apareceu, não está interessada. Foi apenas ao supermercado.
Então, amigos, porquê é que eu tenho mediunidade? Porquê? Não é? Para termos acesso à informação, né? Porque assim a humanidade tem acesso àquela informação que foi sonegada, né? Pelos sacerdotes e líderes espirituais na Terra ao longo dos séculos. Né? Para que é que existe a mediunidade? Há pessoas que saem dos centros em pânico, vão ao atendimento e as pessoas dizem assim: você tem mediunidade, tem de trabalhar. Tem de trabalhar como? Tem de trabalhar como médium uma reunião mediúnica. A pessoa não tem preparação, fica em pânico. É um disparate. Não tem nada que trabalhar, né? A pessoa tem de aprender para ir evoluindo. Só pode evoluir e ter uma prática mediúnica responsável se aprender primeiro, né? Porque a função da mediunidade qual é? É demonstrar às pessoas a imortalidade do espírito e a comunicabilidade dos espíritos, né? O médium tem é de educar a mediunidade. Isso demora muito tempo. Às vezes as pessoas perguntam: olha, e é quanto tempo o estudo, né? Bem, o nosso estudo às vezes varia, chega a 1 ano e meio. Não sei, é muito tempo. Pois, mas a educação da mediunidade é a vida toda e continua no além. Nós no além continuamos médiuns? Sim, no além continuamos médiuns. Os que forem médiuns, claro, né? É uma característica. Assim como no além continuamos a ver, a ouvir, a falar, etc. Então, companheiros, para estudar a mediunidade, praticar, é preciso, para entender a mediunidade, praticá-la, é preciso estudá-la. É preciso ser a mente aberta. Mas é importante, é fundamental. Não se pode praticar a mediunidade com segurança sem limpar, fazer primeiro uma faxina do cérebro. Como é que eu posso ser médium num centro espírita se eu andar a falar mal de alguém? Às vezes meu colega no centro espírita ou colega no trabalho. Como é que eu posso ser médium se eu sou intriguista e eu ando a falar mal deste e daquele outro na internet, nas costas das pessoas ou às vezes na frente? Que moral é esta? O que é que vai acontecer? Eu tenho a mediunidade, mas tenho uma atitude mental negativa, vou sintonizar com quem? Com espíritos inferiores. Como é que eu tenho condições de trabalhar na mediunidade? Não tenho. Eu começo-me a tornar obsidiado, depois fascinado. E aqui entro por causa do quê? Da soberba, da mágoa, do orgulho. Há pessoas que têm uma mediunidade ostensiva fabulosa. Há pessoas que ouvem os espíritos assim, nítido. Há pessoas que os espíritos dizem coisas acertadas e que derrapam na casca da banana da vaidade, entram no processo da fascinação. E os espíritos fascinadores começam a tomar conta daquela pessoa que se deixou levar pela vaidade. E nós dizemos: não, não é assim. E as pessoas fazem assado porque já sabem tudo. Não é? Então, o que é que deve fazer o médium para educar a mediunidade? Paciência, perseverança, desenvolver o sentido ético, desenvolver-se moralmente, estudar o espiritismo, estudar a teoria e a prática da mediunidade, praticar o relaxamento, a concentração, ter humildade e simplicidade. Reparem no que é que está sublinhado. Buscar o autoconhecimento, treinar a mentalização e a imaginação ativa, desenvolver o espírito crítico, ter uma vida coerente com a atividade. Ok? Ser médium dentro do espiritismo é muito exigente. Fora do espiritismo não é. Mas ser médium dentro do espiritismo é muito exigente. Porque ou nós estamos muito vigilantes, mas muito vigilantes, ou então vamos pela rampa abaixo, não é? Desenvolver-se moralmente, não é? Sentido ético, não é? A mediunidade, amigos, é uma bênção, é uma informação preciosa, mas isso implica o quê? Estudo. Pôr em prática os ensinamentos espíritas, né? Que apontam na melhoria íntima do homem. Eu não posso ser médium. Eu, se for médium e falar mal dos outros, tentar prejudicar o próximo, tentar pôr os outros uns contra os outros, desculpem uma expressão, eu estou feito ao bife. Eu vou sintonizar com espíritos desses jaez. Né? E quando eu começar a bater com a cabeça na parede, eu alto lá. Está na hora de eu mudar de conduta. Né? Daí que esses são os nossos amigos. Este é o último slide, né? Então, o que é que eu devo fazer se eu tiver mediunidade? Pedir orientação num centro espírita.
Se for necessário, se a pessoa achar que é necessário, não é o dirigente espírita que acha, pedir apoio médico espírita, ler diariamente, estudar no centro espírita, frequentar, orar diariamente, fazer o evangelho no lar, nem que seja uma vez por semana. Perseverar e persistência. Geralmente quem tem mediunidade e vem ao centro espírita, é muito comum das primeiras vezes, chega a casa e sente-se muito pior. E aparece logo alguém e diz assim, pois, foste para lá, para o centro espírita, ficaste pior. São os espíritos que provocam isso para a pessoa não voltar, porque eles sabem que se a pessoa voltar vai aprender e eles vão perder o domínio mental sobre a pessoa. Então é preciso insistir, ser perseverante. Okay? E terminamos com uma frase do espírito Bezerra de Menezes, que foi considerado o Allan Kardec do Brasil, um médico dos pobres, um deputado, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, um médico, médium, um homem notável que morreu na miséria, né? Ele dava dinheiro. Chegou a uma altura que, vejam, o Diário de um Espírito, é um filme que está na internet, fala sobre a vida dele. Ele chegou a uma altura de já ter dado tudo, não tinha nada. Ele comprava os remédios para as pessoas que não tinham nada, e o Brasil era muito pobre na altura, ainda hoje é. Chegou à altura de passar as receitas no papel, cortava o papel aos bocadinhos e dizia assim, tome isto com um bocadinho de água. E pedia a chorar aos bons espíritos que magnetizassem aquele papel e que ajudassem aquela pessoa, e a pessoa melhorava. Que homem notável, não é? E ele diz que a mediunidade é glorioso caminho de resgate espiritual, com sublime ascensão aos cimos da vida. Mas para isso temos de fazer a nossa parte. Temos de confiar uns nos outros, não é? E terminamos com esta é a nossa escolha. Mediunidade com espiritismo, temos de ir por aqui, é um trabalho constante de melhoria pessoal. Temos de circular com velocidade moderada, mas lá ao fundo vamos encontrar uma paisagem bonita, solarenga. A mediunidade sem espiritismo, a mediunidade sem estudo, a mediunidade paga, vai nos levar para ali. A opção é nossa. Vou terminar com um vídeo. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida. Esta é a nossa bibliografia que eu gostava de chamar a atenção. Muitas vezes as pessoas perguntam que livros ler sobre mediunidade.
Posso dar a minha opinião, começar pelo livro dos médiuns. Depois do livro dos médiuns temos este do Herculano Pires, Mediunidade, muito bom. Temos estes dois do Divaldo Pereira Franco, Qualidade na Prática Mediúnica e Consciência e Mediunidade, do projeto Filomeno de Miranda. Este Vivência Mediúnica, do projeto Filomeno de Miranda. Mediunidade, Desafios e Bênçãos, também muito bom, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E estes dois do Chico Xavier, Mecanismos da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade. São 4 e 4, 8 livros, são 8 tratados, obviamente este tem de ser o primeiro, senão não entendemos os outros. Não, se lermos e entendermos bem estes 8 livros, temos literatura para a vida toda no que tange à mediunidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Ficamos